Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Leve Channel. Hoje eu estou aqui com a Karine, eu sou Lidiane, sou médica geriatra e a Karine é nutricionista. Estamos em tempos de final de ano, tempo de união, das pessoas se reunirem ao redor da mesa e nós somos seres que gostam de se reunir ao redor da mesa, de conversar, de trocar ideia, de brindar a vida. E esses tempos de final de ano são muito de reflexão, de união, onde as pessoas se encontram e compartilham de momentos felizes. E a Leve Channel ela tem uma função muito especial que é de tentar incluir todos os perfis de idosos e mostrar que é possível sim ter uma vida plena, uma vida boa, mesmo que eu tenha que fazer algumas adaptações. E a nossa ideia hoje é trazer uma receita de Natal adaptada para pessoas que tenham dificuldade de deglutição. Na medicina a gente chama isso de disfagia e é possível sentar à mesa com pessoas que tenham dificuldade para se alimentar e comer a mesma coisa que todos estão comendo, de uma forma um pouquinho adaptada. Karine, me conta quais são as receitas que a gente vai fazer hoje. São 3 receitas. Então, a gente trouxe um fricassê de peru, né? Eu já dei uma adiantadinha na receita aqui. Um purê de castanha do Pará e uma sobremesa eu trouxe um panetone gelado. E vamos lá, como é que você preparou esse mise en place do peru? Eu peguei um peru, eu cozinhei ele e eu refoguei ele com cebola, alho e tomate. Eu posso comprar ele especificamente para fazer a receita ou de repente sobrou da ceia e eu posso estar fazendo esse fricassê no dia seguinte também, né? E aí depois de tudo refogadinho eu coloquei uma cenourinha picadinha bem miúda ou pode ser ralada. Joia. E aí agora a gente vai montar ele, deixar ele mais úmido com o intuito de facilitar no processo de deglutição. Então eu vou colocar aqui o preparo, o adiantamento do peru. Lembrando que o fricassê ele pode ser comido quente ou então geladinho. Então, na sobra desse peru, eu posso só terminar ele no outro dia e comer ele frio, inclusive como uma entrada, ou preparar ele como um prato principal na refeição do outro dia. Então, para deixar ele úmido, na porção, eu vou colocar uma caixinha de creme de leite, um copinho de requeijão. Vocês tinham que sentir o cheirinho desse peru. Tá uma delícia, né? E aí a gente vai misturar bem. Eu posso adicionar nele ainda, para colocar um colorido e um sabor, para quem tem uma capacidade para deglutição ainda de alimentos em pedaços pequenos, eu vou colocar o milho. E falando assim do ponto de vista nutricional, tem alguma diferença eu comprar o milho que está em conserva de vapor ou a conserva com líquido? Eu sempre sugiro olhar a quantidade de conservantes que tem no produto. Quanto né? menos ingredientes, Isso, melhor. Porque às vezes o de latinha tem menos ingredientes do que o outro, né? E tem gente que tem a possibilidade de ter a espiga em casa, dá um pouquinho mais de trabalho, mas se tiver essa disponibilidade também pode estar usando esse mesmo. Para finalizar com o tempero, eu ainda vou colocar um cheirinho verde. Então eu tenho uma salsinha picada e cebolinha picada. E aí aqui eu finalizo o fricassê em porções picadinho. A gente pode ainda adaptar ele para quem tem uma disfagia severa, liquidificar ele com uma porção de leite. E aí coloca no liquidificador e ele vai ficar um pouco mais cremoso. Vai ficar cremoso. Vamos fazer esse teste? Vamos. A Karine agora então já liquidificou o fricassê de peru e a gente vai mostrar algumas opções de consistências para se adaptar à deglutição dos idosos. Lembrando que esse processo de dificuldade para se alimentar, dificuldade de deglutir, pode ser um processo natural que a gente chama de presbifagia. Acontece com quase todo mundo, quando tiver assim 70, 80, 90 anos, mas às vezes é tão sutil que a gente não percebe. E a gente encontra maneiras de lidar com isso, por exemplo, se alimentando um pouquinho mais devagar, aquela pessoa que gosta de molhar o pãozinho dentro do café, né? É possível a gente fazer com que todo esse processo ele seja muito gostoso, com uma adaptação que seja fácil e saborosa. Então vamos lá, me mostra aqui. Esse aqui é o liquidificado? Isso, esse é o fricassê batido, então ele fica bem cremoso, né? São os mesmos ingredientes, né? Que a gente pegou, eu bati com leite, tá? E aqui ele tá na consistência que a gente preparou antes
Então ele já está bem úmido, que favorece também a questão da mastigação, para facilitar a deglutição, né, do alimento. Ele não é seco, então ele tem pedacinhos, mas ele está mais úmido, que melhora a questão da deglutição também. E como foi que você preparou o purê de castanha? O purê de castanhas, aqui ele tá só a batata, o leite de castanhas cremoso e um pouquinho de manteiga. E se eu quiser deixar ele um pouquinho crocante, eu ainda posso usar as castanhas picadinhas bem miudinhas junto no mesmo purê. Que gostoso. Bom, e pode bater aquela castanha aqui dentro também ou tu acha que não fica? Pode também, eu não misturei pra gente poder ter o bem cremosinho mesmo pra mostrar a consistência. Uma sugestão também é preparar esse fricassê e fazer ele gratinadinho no forno. Então, se for comer quentinho, gratina no forno e pode incluir até como um acompanhamento. Isso, pode botar, né, em ambas as consistências, né, botar num refratário, botar com queijo mussarela, levar pro forno até dourar e tá pronto. Maravilha, parece bem apetitoso e claro que eu vou provar. Uma coisa bem legal também da gente, na hora de preparar o prato, é lembrar que muitas pessoas têm um apetite reduzido, né? E eu adorei que você colocou porçõezinhas pequenininhas, até pra gente olhar, mas uma das estratégias que a gente usa é para usar pratinho pequeno, então a pessoa que tem uma redução de apetite consegue olhar para aquilo e falar, nossa, eu comi tudo isso. O prato tem que ser bonito, ele tem que ser apetitoso, ele chamar a atenção pelo aspecto físico. Uma coisa legal também é a gente prestar atenção nos talheres para que sejam leves, para que sejam de fácil manuseio, porque eventualmente eu também posso ter uma dificuldade de força para carregar um talher até a boca, né? E eu achei essas porções aqui muito legais porque consigo incluir tudo isso, inclusive quem tem dificuldade de comer com faca vai comer com uma colher. Uma quantidade pequena, né? E outra coisa legal aqui é essa sobremesa. Se vocês pudessem sentir o cheirinho dessa sobremesa, eu consigo sentir o cheirinho do chocolate. Tem panetone e tem alguma fruta aqui dentro que eu ainda não consegui identificar. Me conta o que é essa sobremesa, Cá. Ele é um panetone gelado, ele precisa de um pré-preparo de um pouco mais de tempo, porque da mesma forma como a gente fez o salgado, eu tenho ele num panetone umedecido, em pedaços maiores, e aqui eu tenho ele pastoso batido. Então, para fazer com que a gente consiga ter uma boa deglutição desse panetone picadinho, ele fica umedecido por 2 horas numa caldinha feita com creme de leite, leite condensado e suco de maracujá. Então ele fica embebido nisso por 2 horas e depois eu faço a caldinha de chocolate e coloco por cima. Isso. E esse aqui é batido? Eu peguei a mesma preparação, bati no liquidificador, deixei gelando e fiz a cobertura. A cobertura é creme de leite, leite condensado e cacau. Faço um pontinho de brigadeiro e coloco por cima. Maravilha! Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita e chamem sua família, sintam-se muito à vontade e felizes ao redor da mesa. Tenham um lindo Natal, um 2023 maravilhoso e contem com a gente. E se esse conteúdo fizer sentido para vocês, segue a gente no canal, compartilha, dá um like aqui embaixo, se inscreve e manda tudo isso para os seus colegas, seus amigos, porque a vida tem que ser leve. Até a próxima e um lindo 2023 para todo mundo!